Salve, salve galera! Muito boa noite! 21 de setembro de 2023, 19 horas 50 minutos, Cris por aqui para mais um Estudos do Cris. Vamos resenhar um pouquinho hoje, galera. O que foi o dia de hoje, né? O dia de hoje foi uma puta de uma aula, tá? Para essa galera que fica fazendo futurologia, para essa galera que desdenha de análise técnica, para essa galera que se acha a última bolacha do pacote, essa galera, ó, vapo, né? Cellside hoje tomou na cuia com muita força, sumiu toda a recomendação de compra, os Zé Comprinhas de conflito de interesse simplesmente desapareceram, né? Olha o que a gente vem falando em todos os nossos estudos, em todos os nossos cafés com o mercado, desde o mês de agosto. Cuidado com indicações de compra. Cuidado com essa euforia. Ah, porque a Selic vai cair. Tá, e aí? A Selic caiu. E aí? E por que o Ibovespa não subiu? Ah, os Estados Unidos vai manter o juro. Como diz o cara lá do Faria Lima Elevator, manteu. E aí, por que o mercado não andou? Por quê? Alguém sabe me responder? Onde é que foram os compradores? Onde é que está o apetite comprador? Se nos Estados Unidos manteve a taxa de juros, se na Inglaterra manteve a taxa de juros, se no Brasil caiu a taxa de juros dentro da expectativa. Muito simples, galera. Os bancos tomaram as decisões, mas nas suas atas, o que está posto nas atas das reuniões contradiz as decisões. Por exemplo, vamos começar pela Matrix, Estados Unidos. Tá? Todo mundo esperava o final da sequência de altas e início de cortes. Sir Jerome Powell deixou bem claro que antes do segundo semestre de 2024 não existe a mínima possibilidade de cortes na taxa de juros. Ponto. Que pelo contrário, que se preciso for na próxima reunião, ele sobe os juros. Porque ele está preocupado com pleno emprego, com atividade econômica e com a inflação que está resiliente. Bingo. Frustrou toda euforia, toda expectativa. Banco Central do Reino Unido, da Inglaterra. Decisão apertadíssima, 5-4. 4 membros queriam aumento de 0,25 pontos base, 5 membros votaram pela manutenção da taxa onde estava. Por quê? Porque a inflação está resiliente, a inflação está firme e não dá sinais de ceder. Agora vamos olhar para o umbigo. Terra Brasilis. Todo mundo já vinha fazendo grandes projeções de um aumento progressivo nos cortes das taxas de juros, né, para chegar lá, não sei, no meio do ano com 9% a Selic. Copom deixou bem claro que não. Já deixou duas novas quedas contratadas de 50 pontos base. Certo? Então, de 12,75 vai cair até o final do ano para 11,75 e mais. O Copom deixa bem claro que se não zerar o déficit fiscal em 2024, acabou a queda de Selic.
Isso frustrou as expectativas do mercado e é o que eu vinha dizendo aqui. Cuidado com a euforia, tem euforia demais, tem muita indicação de compra com conflito de interesse, seu site está mandando comprar para dar saída para cliente grande. Tá aí, galera. Tá aí. Aprendam análise técnica. O gráfico te mostra o que você precisa. Como dizia meu falecido pai, não deixem se emprenhar pelas orelhas. Tem muita conversinha, tem muito influencer metido a entendido que indica reserva de emergência em fundo imobiliário. Ou vocês vão se dedicar e transpirar, cair em cima, estudando e aprendendo, ou vocês vão ser reféns do seu site o resto da vida. Vão ser provedores de liquidez do mercado para quem sabe o que está fazendo. Cai na real, galera. Para com isso. Então tu tá vendido, Cris. Tu tá tomando um fel, porque tu tá vendido desde agosto. Não, galera. Como eu digo para vocês, eu faço os estudos do Ibovespa para ser um balizador. Porque para mim, na minha humilde opinião, o Ibovespa é um índice mentiroso. Por que mentiroso? Porque nós temos na B3 hoje um universo de mais ou menos 400 ativos listados. Não vamos entrar em números exatos. Desses 400, 90 mais ou menos compõem o Ibovespa. Desses 90, apenas 10 deles representam 52,37% da carteira teórica. Desses 10 que representam 52%, apenas a Vale representa 14,30 e alguma coisa por cento. Então, para mim, que sou um grão de areia no deserto, o Ibovespa e nada é a mesma coisa. O que me importa são os papéis que eu estou monitorando. Eu estou monitorando o papel Vale. Vale atendeu as minhas premissas para compra, eu compro o Vale. Vale atendeu as minhas premissas para venda, eu vendo o Vale. Simples assim. Eu estou monitorando o Bradesco. Bradesco atendeu premissas de compra, eu compro o Bradesco. Inclusive eu tenho chamado o Bradesco de, carinhosamente, BBDC4, eu tenho chamado de bebê descendo, Então, não fiquem nessa onda, o fulano falou, o fulano disse. Estudem. Sem transpiração. Transpiração aqui é igual a botar a mão na massa, estudar, desenhar, operar, perder. Vocês não vão a lugar nenhum que não seja o buraco. Tá? E a prova foi hoje. Hoje eu falei no Café com o Mercado que, pelo cenário específico, que nos Estados Unidos manteve a taxa e no Brasil caiu, poderíamos ter uma abertura com dólar para baixo e índice para cima, vírgula. Mas os comunicados dos bancos centrais deixaram muito claro outra coisa que poderia inverter esse cenário. Bingo! O que aconteceu? O povo não está ligado na taxa de agora, galera. O mercado, o grande investidor, ele está olhando o DI 27, o DI 29.
Aprendam essas coisas. O mercado é muito mais que mini índice e mini dólar. Quem manda no mercado são os DIs, são as taxas de juro. E a curva longa está abrindo. O cara está olhando lá na frente. Ele não está olhando no dedão do pé. Com perdão do termo, ele não está fritando o esterco para comer o torresmo. Ele não está vendendo o almoço para pagar a janta. Enquanto isso não ficar claro para vocês, ó, ferro. Aí a bolsa é cassino, a bolsa é ruim, o professor que me ensinou não presta, é vendedor de curso, e aí aquele bababá todo de terceirização de culpa. Por quê? Porque você não dá a sua parcela de transpiração. Você não fica até as 10 da noite, até a meia-noite estudando, você não faz o seu replay de mercado, você não lê as notícias, você não participa de um canal de notícias decente. Você quer que alguém te diga, compre aqui e vende ali. E aí, como tem um bando de abobado que faz isso, vocês acham que está tudo bem. Tá tudo bem até quebrarem um por um. Caiam na real. Isto aqui é uma profissão como qualquer outra. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que ter alto desempenho. Você ser o bom não vai fazer diferença na sua vida. Você tem que ser o excelente. Você tem que buscar dia após dia pela excelência. Só ela vai te dar o que você veio buscar aqui. E o que você veio buscar aqui, você sabe? Pô, Cris, vim buscar grana. Você tá no lugar errado, meu velho. Você tá no lugar errado. Quer grana? Espalha currículo em firma grande e vai trabalhar de executivo numa empresa grande. Você vai ganhar grana. Aqui você vai ganhar qualidade de vida. Qualidade de vida. Você vai passar a ser dono do principal ativo da vida de um ser humano. Você vai ser dono do seu tempo. E aí sim, isso você transforma em financeiro. Então, galera, acorda. Acorda. Em 2018, eu ouvi de um head de uma das maiores corretoras do país que clientes não passam de números. Para cada um que morre, vem 5. Acordem. Tá passando da hora. E agora, depois desse esporro, desse freio de arrumação, vamos aos gráficos para vocês entenderem um pouquinho o que aconteceu hoje. Olha aí, galera. Olha o Ibovespa. A gente havia falado hoje de manhã que se ele confirmasse nessa alta, né, que ele tinha feito isso aqui, né, ele podia armar o pivôzinho de alta aqui em cima, né, mas que os comunicados dos bancos centrais nos levavam a crer que isso não aconteceria. E realmente não aconteceu. 2,15% de queda, para não dizer que fechou na mínima, né? Deixou um paviozinho aqui, assim, só para não dizer que fechou na mínima. E renova a possibilidade
do nosso estudo, de um pivô de baixa, que traz ele num primeiro momento aqui no 114, né, para confirmar, depois no 111.690, 111.700, depois no 107.810, depois no 101.100 e depois no 95.500, galera. Bah, Cris, mas tu virou um cavaleiro do apocalipse? Não. Não virei, galera. É o gráfico que está me mostrando. Aprendam a interpretar o gráfico. Foquem no gráfico. Não se preocupem em tentar entender qual a notícia que gerou o movimento. Porque... Cara, foca no gráfico. Simplifica a tua vida. Se transforma num excelente grafista e você vai ganhar dinheiro ao natural. Tá? Não trabalha com futurologia. A gente traça cenários e fica ali igual um sniper fica aguardando o momento do tiro. Eu tracei um cenário. Meu cenário aconteceu, eu atuo. Enquanto ele não acontecer, eu cruzo o braço e fico aqui olhando, esperando, tranquilamente, sem problema. Esse é o lance. CPDA na veia. Calma, disciplina, paciência e atitude. Isso separa os homens dos meninos. Isso separa quem ganha dos provedores de liquidez. Acordem. Acordem enquanto é tempo. Saindo do Ibovespa, vamos para o nosso mini índice. Olha só que coisa. Olha aí o mini índice no dia de hoje. E aí o FIBO não funciona, né? Olha onde ele veio cravar. 161,8 e uma memória de preço de um antigo 161 que ele já havia flertado e perdido aqui, feito uma bagunça, né? Desgramada, tá? Esse FIBO aqui ele só tem que espichar ele um pouquinho porque ele vem daqui, ó. Só para não deixar ele fora de posição, para que vocês entendam da onde que ele está vindo, tá? O ponto máximo aí do dia anterior, né? Ele foi puxado primeiro na primeira mínima do dia e foi sendo expandido até, ó, pronto, olha só, né? Não funciona, FIBO não funciona, isso é outra coisa, né? É outra coisa, eu não acredito em FIBO, FIBO não funciona. Vá se tratar, vá se benzer, né? Tá faltando para você conversar com o cara do espelho. Tá? Quem não funciona é o desenhista. FIBO funciona sempre em qualquer ativo. Tá? Cris, mas o teu FIBO é diferente, tem um monte de linha aí, uma vai acertar. Diferente o escambau. Um monte de linha, vírgula. Todos esses níveis são níveis de FIBO, são fractais de FIBO desenvolvidos através de cálculos e de muito estudo. E não fui eu que desenvolvi. Tá? Há muito tempo isso é usado, eu apenas achei isso e fui testar e incorporei ao meu trade system. Então, respeitem o que funciona. Respeitem o mercado. Tá? Vocês podem olhar ontem, quando saiu o número dos Estados Unidos, tá? O movimento de mercado foi lá e parou no nível de FIBO. Só não vê quem não quer.
ou quem é mal intencionado e quer desfazer na análise de alguém. Então, galera, é preciso uma mudança radical de mentalidade, tá? É preciso uma mudança radical de mentalidade. Vocês devem estar estranhando a minha maneira, né, de me posicionar. É que eu cansei de... não vou... Não, cansei. Cansei porque depois o nego recebe 50 mensagens. Porque eu quebrei, porque eu isso, porque eu aquilo. Mas você não fez sua parte. O mercado não é instituição de caridade, você tem que fazer sua parte, você tem que saber o que está fazendo. Enquanto você não fizer a sua parte, você vai ficar olhando para a grama do vizinho, a grama do vizinho pode ser pintada de verde, né? Fica esperto. Tá? Vamos ao nosso dolinha aí, ó. Nosso dolinha, show, né? Simplesmente sensacional, né? Abriu com um movimento altista, já deu de cara uma regressão. A gente entrou aqui no 5,5, fez parcial no 10,5 e carregou a operação até o 33,5, tá? Então, do ponto de entrada até a saída no ATR foram 20... eu vou arredondar 27 pontos. Com 5 da parcial, são 32. Fazendo a média, 16 pontos com a mão cheia. Tá? E ele cravou no 141 do FIBO, que não funciona, né? Perdeu a 72, a gente fez um FIBO de baixa. Ele veio aqui no 78,6, fez um pivôzinho. E depois aqui, 2 e pouco da tarde, deu outro movimento lindo, que foi lá no menos 11, entregando mais 12 pontos. Né? No 4R, ele fica um pouquinho mais nervoso, né? Mas deu também algumas entradas, né? Foi feita a nossa segunda entrada do dia, foi feita aqui no 4R. Ele fez uma regressão na 34, deu a entrada e deu nossos 5 pontos aqui, tá? E depois, na parte da tarde, não é comum, né, de eu operar o dólar na parte da tarde, mas eu estava dando uma olhada e na hora que eu olhei ele estava fazendo essa regressão na 34 com 72 e me convidou para dançar e a gente pulou dentro aqui e botou mais 5 pontos no bolso, tá? Então tinha 16, né? Com 5, 21 pontos, galera. 3 operações, 21 pontos, 100% de acerto. Isso é sala do Cris, isso é plugin, somos Renko. É sempre assim? Não, claro que não. Levamos stop, tem dias que fechamos negativo. Lógico que tem, ninguém acerta sempre. O cara que disser pra você que acerta sempre, das duas uma. Ou ele nunca operou mercado, ou ele é mentiroso. Então tenham cuidado com quem vocês seguem, com aonde vocês se espelham. Vamos olhar os DIs, ó. DI curto, DI 24, caiu, não, e nem caiu, ó, fechou positivo 0,04, tá? 0,04, vamos botar ele no 4R, para ele ficar com um movimento um pouquinho mais, quase não se mexeu, ó, fazendo 1 box, 2 boxes por dia. Vamos botar ele nos 5 minutos então, para vocês conseguirem enxergar o movimento aí, ó. Tá? DI curto já fechou positivo. O 25, já vamos direto para os 5 minutos, olha aí. Fechou com mais 0,33.
Vamos para o DI mais longo, para o 27. Ó, fechou com 0,67. Os DIs mandam no mercado. O juro manda no mercado. E os investidores, o dinheiro esperto, como o pessoal gosta de falar, o smart money, ele está olhando lá longe, ele está olhando nem é o 27, ele está olhando o 29. Quer ver, ó? Saca só. DI1F29. Saca só o DI29. Fechou com 1,05 de alta. Foi isso aqui que fez o dólar estourar e o índice cair, aliado, embasado nos comunicados dos bancos centrais. Capturou a ideia? É importante que se entenda isso, galera. E isso não é só aqui, isso é a nível mundial. Tá? Decisões de juros de bancos centrais impactam todos os mercados. Certo? Então essas foram as informações do nosso mercado nacional B3 com o Profit Ultra da Nelogica. Diga-se de passagem, o pacote de ferramentas do Ultra aí tá muito interessante. Ferramentas que podem realmente mudar o desempenho ou melhorar o desempenho das suas operações. Vamos agora ao mercado internacional com o Black Arrow da Nelogica. Olha só, S&P 500, galera. S&P 500 abriu a sessão para baixo, né? Um dia, uma sessão altamente volátil, né? Abriu para baixo. A gente precisa projetar o FIBO aí 38.2, eu já vou trazer ele aqui no box 78. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver, cadê a mãozinha? Parará, papá. Olha lá, ele extrapolou, então eu preciso descer mais um nível. Podia dizer que ele só violou porque ele voltou para dentro, né? Mas vamos descer mais um nível aqui, tá? E aí agora a gente consegue voltar com o zoom aqui e olha só, né? Ele perdeu 141, ficou no meio do caminho entre o 141 e o 161 e já começou a cotar a sessão de sexta-feira, dia 22, né? Passou para cima da 72, o que nos autoriza a pegar esse ponto mais baixo aqui e fazer um FIBO de alta até a primeira máxima acima da 72. Ele foi próximo do 141, apanhou e está tentando se segurar nas médias aí. Vamos ver o que ele vai aprontar durante a madrugada. Tá? Nosso querido, amado e apaixonante DAX. Uma sessão predominantemente baixista, né? Dando ótimas entradas. Eu tinha projetado o FIBO aqui, porque eu imaginei que ele ia mais, mas a gente volta o FIBO. Volta o FIBO. Não adianta voltar, é aqui. Ó. Olha onde ele segurou. Região de 141 de FIBO, né? As linhas inventadas pelo CRIS, né?
que a gente fez no DAX hoje? A gente vendeu aqui, aqui era um 161 inicial, a gente tinha um alvo aqui, protegemos nessa região aqui, foi uma proteção um pouco precipitada, o pavio nos tirou aqui nessa proteção, faz parte, acontece. Ele deu uma lateralizada, né? E aí depois fez um pivôzinho, fez uma regressão à média aqui de novo, né? E a gente vendeu aqui, e aí sim surfamos essa bela onda aqui, saindo aqui que também era um alvo de 161 antes da projeção do FIBO, e depois deu movimentos de compra, movimentos de venda, enfim, mas a gente estava na sala olhando outros ativos, olhando o dólar e tudo mais, e eu acabei não conseguindo pegar esses outros movimentos, mas o que eu fiz nas duas operações aqui, 100% de êxito, me deixou altamente satisfeito, e está tudo certo, vida que segue. Tá? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Dólar Index, né? Teve uma sessão com abertura altista, não conseguiu se manter, ficou dançando nas médias, tentou ir de novo, perdeu a 72 e veio segurar no 23,6. Como ele perdeu a 72, ele nos pede um FIBO de baixa, que a gente traça aqui. Olha onde é que ele foi. Entre 141 e 161, né? No meio do caminho aí, né? E não consegue ultrapassar a média de 34 períodos, muito menos a de 72. É muito provável que ele dê sequência no movimento aí para vir buscar um teste de fundos aqui, 161 do FIBO de baixa, 0 do FIBO de alta, enfim, tem espaço aí para bons movimentos. Nosso amigo petróleo. Petróleo teve uma sessão com abertura altista, né? E foi embora, e foi embora, e foi embora, e a gente foi projetando o FIBO, e ele ficou também no meio do caminho entre o 141 e o 161. E por que ele fica no caminho, né, galera? Porque se eu voltar uma projeção aqui, só para deixar isso explicado, se eu voltar a projeção anterior aqui, ó, ele extrapolou muito, né? Ou se eu botar o 100 aqui, ou começar a fazer firula, né, eu vou estar procurando alvo, e a gente não procura alvo, a gente tem uma metodologia de traçar o FIBO que se repete dia após dia em todos os ativos. O ativo fez um fundo, rompeu a média de 72, o 0 é no fundo, o 100% é no primeiro topo, na média de 72, conforme ele vai andando, a gente vai projetando as retrações aonde era o 100%. Deu boas compras, perdeu a 72, esse aqui a gente precisa projetá-lo, olha lá, fechou a sessão já extrapolando o 161, está todo mundo apavorado, o petróleo está caindo, o petróleo está bababá. Olha o FIBO do movimento de alta do petróleo, né? Ele ainda não chegou no 78,6, tá? E para mim, até aqui, ó, até aqui, 61,8 é uma regressão, é uma correção saudável para toda essa perna de alta, é realização de lucro, é uma correção super técnica, tá? Então, se ele chegar ali, ele tem tudo para reverter e voltar a subir, e subir muito para buscar suas máximas, tá? Particularmente, a gente acredita no petróleo aí, batendo a casa dos $100, porque a gente tem uma diminuição de oferta, diminuição dos estoques,
né? A Arábia Saudita cortou a produção, era para ter terminado com o corte em julho, estendeu para agosto, estendeu para setembro, vai estender para outubro e já tem rumores que estende até o final do ano. A Rússia entrou nessa mesma jogada, diminuindo a produção diária e está acompanhando os movimentos da Arábia Saudita. Que inclusive estou querendo saber, falando em Rússia, né? Como é que vai ficar a situação aqui do Brasil varonil, porque ontem ou antes de ontem saiu uma matéria que a Rússia havia se tornado o maior ou o principal ou o único fornecedor de óleo diesel do Brasil, né? E hoje a Rússia suspendeu todas as exportações de óleo diesel para o mundo. E agora, como ficaremos? O Brasil vai ter alguma diferença? Vai ter algum tratamento diferente em relação pelo lado da Rússia? Ou a gente vai se ferrar mesmo? A Petrobras já está precisando subir o preço do diesel em R$1, subir a gasolina em R$1 ou R$2. Por quê? Porque ela não está mais utilizando a paridade, né, de preços internacionais, mudaram a política de precificação. E agora? Diminuindo a oferta de óleo diesel, como é que vai ficar? A gente precisa lembrar que o nosso país é um país com a logística dependente, né, de caminhões, muito pouca coisa, mínima coisa por trem, e o trem também é movido a óleo diesel, certo? E aí? Aí você para fazer a conta que um caminhão, ele vai fazer assim, ó, sendo um caminhão novo, Euro 5, com um motorista profissional bom, peso de balança, ele vai fazer uma média de 2,7, 2,8 quilômetros com cada litro de diesel. Façam as contas. Um caminhão roda em média 20 mil quilômetros por mês. 20 mil quilômetros por mês. Se ele for muito bom, ele vai fazer uma média de 2,8. Então, 2,8 que divide. São 7.142 litros de diesel por mês. Tá? E aí? Vai subir o diesel em quanto? R$1? R$1,50? Vamos fazer R$1,50. Aumentou a despesa desse cara de 7 mil para 10 mil por mês. E o frete vai subir? Não. Mas a manutenção vai subir, o pedágio vai subir, o pneu vai subir, tudo vai subir. E aí? Como é que o cara paga a prestação do caminhão? Como é que o cara alimenta a família dele? Como é que gira a roda da economia? Não gira. Não gira. Então, galera, a coisa é muito mais complexa do que se pensa, do que se imagina. Tá? Bom, do Brent vamos ao Nasdaq. Olha só, sessão predominantemente baixista, já fechou também extrapolando os 161 de Fibo. A gente precisa fazer uma projeçãozinha a mais do Fibo aqui, ali no pavio do box 20, e aí a gente vai ver que ele fechou na região do 141, lateralizado aí, né? Já começou a cotar a próxima sessão, tá? E tem espaço para descer mais.
Vamos ao Hang Índice, ou HK, mais conhecido por HK. Não é KH, galera, é HK. Também fechou abaixo do 161. A gente precisa acertar o nosso FIBO aqui, tá? Que está pegando lá da máxima próxima da virada da sessão, tá? E a gente vai puxar aqui os 50% aqui nesta mínima aqui. Vamos ver que ele ficou entre os 141 e os 161. Tentou ir para cima da média de 72 e acabou ficando abaixo das médias. Temos aí o Dow Jones Industrial, um dos índices mais antigos também fechou perdendo aí os 161. A gente está com ele expandido aqui os 50%, ó. A gente precisa trazer o 38.2 ali, ó, a Quick, e a gente se surpreende vendo aonde ele extrapolou 141, segurou na região, voltou para cima, já vai cotando aí a nova sessão, passou para cima da 72, a mínima mais próxima da virada da sessão, com o 0 na primeira máxima, que pode jogar ele nessa região aqui dos 34 mil. Tá tentando, brigando aí, acumulando acima da 72, pode ser um movimento para ganhar força e ele acaba andando. Beleza? E temos, para encerrar os índices, o Russell, sessão baixista também, veio na região dos 161, terminando a sua sessão, abrindo aí, tentando abrir uma sessão para cima, mas não conseguiu ir nem na 34, já perdeu a 9 de novo e tá com toda a carinha de que desce a ladeira, né? Então, cuidado, galera, cuidado. Aprendam a traçar os seus fibos, aprendam a interpretar o que os gráficos estão dizendo. E vamos agora aos nossos pares de moedas. Temos aí o euro versus o dólar americano, que teve uma sessão com abertura baixista, né? Depois virou, deixa eu só trazer bem direitinho aqui, virou, passou para cima da 72, a gente foi projetando aí, projetou até o 61.8, e ele foi cravar o 161.8 lá, e lateralizou, ele ficou dançando aí entre os níveis de FIBO de alta e de baixa, dando algumas boas oportunidades durante o dia, mas hoje a gente acabou não operando o euro dólar americano. Euro versus o dólar australiano, teve uma abertura de sessão também altista, e subiu, e chegou bem próximo do 141 de FIBO, perdeu a 72, a gente traçou um FIBO de baixa, que ele extrapolou o 161, a gente tem que projetar aqui mais um nível, e aí coincidência do 161 do FIBO de baixa com 78.6 do FIBO de alta, e olha onde ele segurou, bingo, nas linhas de FIBO que não funcionam, e hoje ele já está cotando aí a nova sessão, já superou a máxima aqui do fechamento da sessão e tal, e ele abre espaço aí para vir buscar no mínimo aqui a região
de 61,8 de FIBO no 1.628, depois o 38,2 no 1.636, e aí superando a máxima aqui ele pode ir no 0 do FIBO de baixa, no 141 do FIBO de alta. Vai depender do ímpeto aí dos operadores da madrugada. Na sequência temos o dólar americano versus o iene, que teve também uma sessão com abertura baixista, né? Veio cravar aí o 161 do primeiro do FIBO aí na expansão. A gente só tem que subir um pouquinho aqui só para deixar bem certinho no nível ali. Ele teve um determinado momento que ele passou para cima da 72. A gente traçou o FIBO de alta, ele foi só até o 127 e seguiu apanhando. Então esse FIBO de alta aqui deixa de ser interessante, está aqui só atrapalhando, a gente já apaga ele e podemos sim fazer um FIBO de alta aqui já na virada do dia, né? Que a gente tem aqui, vamos pegar a mínima mais importante perto do fechamento da sessão, com a máxima acima da 72, tá? Que está aqui, e ele já vai indo aí para buscar 141 e depois 161. Dólar americano versus dólar canadense. Sessão com abertura altista, né? FIBO projetado, chegou próximo 141, caiu, foi lá no 141 de novo. A gente precisa fazer um FIBO de baixa nele para ver se os FIBOs se confirmam. Pegamos aí a máxima da sessão, na primeira mínima, já foi, ficou para trás, expande. Vamos botar a cor aqui do FIBO de baixa. Olha onde ele veio, 161,8. E tem gente que não acredita em FIBO. Tudo bem, passa em trabalho. E ele já está cotando a sessão do dia 22, tentando se manter acima da 72. Ele tem que primeiro superar aqui 1,348,20 ali, né? Depois aqui 1,34,881 para buscar novos horizontes. Temos também Libra versus dólar americano. Uma abertura baixista, veio na região de 161, passou para cima da 72. A gente traçou o FIBO, tem que expandir mais um nível aqui para ver se ele cravou. Olha onde ele foi buscar, região do 161. Né? Perdeu de novo a média de 72, testou ela por 2, 3 vezes aqui e já está cotando aí na sessão de amanhã, né, tentando ganhar forças aí para quem sabe voltar a trabalhar acima das médias. Libra versus iene, sessão majoritariamente baixista, FIBO projetado, veio morrer na região de 161, passou para cima da 72, faltou fazer um FIBO de alta aqui, que eu gosto demais de fazer ao vivo, porque aí a gente não tem leco-leco, né? Ó, vamos ver se projetar aqui no 100%, passou muito, primeira máxima 61,8, ó, 141 cravado, caiu, lateralizou, ficou mais feio que bater na mãe, né? Quando a gente dá o zoom até enxerga alguns movimentos aí, mas nada de muito legal para se operar, né? O dia teve ativos oferecendo melhores oportunidades de operação. E também já vai cotando aí seu 21º box
da sessão do dia 22 de setembro. Então, como ele abriu para cima, esse fibo de alta aqui, a gente pode desprezar ele daqui. O zero vai ficar aqui no box 900 e quá. E o 100% vai ficar aqui na primeira máxima do dia. E olha onde ele está jogando. 161.8 no 100% do fibo de baixa, tá? Confluências, galera. Dólar neozelandês versus dólar americano. Abertura baixista, veio cravar o 141, passou para cima da 72, foi no 23.6. Vamos traçar um fibinho de alta só para ver se funciona. Mínima do dia. Primeira máxima aqui no box 10, 11. Olha lá. Foi buscar a região do 141, apanhou. Está tentando fazer um micro pivôzinho em cima da 9 aqui para entregar, e a gente tem uma confluência aqui do 161 do fibo de alta no zero do fibo de baixa, tá? Então esse zero até a gente precisa corrigir a posição dele, porque ele fez aqui um paviozinho maior. A gente corrige ele e corrige aqui. Pronto, tá aí, ó, tá lindo. Dólar australiano versus dólar americano. Seção baixista, buscando a região do 161, sem maiores problemas. E depois ele reverte. Vamos ver o fibo de alta se funciona. A primeira máxima está aqui. 100%, 78, 61.8, 50% expandido aqui. Esse zero precisa pegar o pavio aqui. Olha onde ele foi. 141.4. Voltou a apanhar. Veio no 100%, no 78.6. Testou aqui a região da 72 e vai apanhando aí, perdendo essa região de mínima aqui no 0,64084. Ele abre espaço para vir buscar níveis para baixo aí, como 61.8, 50%, 38.2, enfim, fazer uma correção bem interessante. E por último, mas não menos importante, o nosso dólar, com a visão do broker internacional, abertura altista, fibo projetado na primeira alta do dia, veio no 141, deu uma lateralizada por aqui, voltou e foi lá, faltando aí um beicinho de pulga para cravar o 161 num dia de uma bela alta aí, né? Então, de grafiquez, por hoje era isso, tá? Realmente espero que esses estudos, essa nossa maneira de ler o que os gráficos estão falando, possa estar ajudando a toda a comunidade, e a gente pede que vocês participem, deixem nos comentários aí as suas críticas, suas sugestões, se for o caso, seus elogios, que compartilhem o link do vídeo com amigos, conhecidos, grupos de WhatsApp, grupo da família, enfim, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e comece a entregar cada vez para mais pessoas, tá? Para vocês pode ser um simples gesto, né, de se inscrever no canal, de dar um like, mas para a gente,
que entrega esse conteúdo gratuito diariamente. Isso é muito importante, porque vai expandindo, né? Tanto o YouTube quanto o Instagram vão entendendo que os conteúdos são relevantes e vão entregando cada vez para um número maior de pessoas, e a gente vai conseguindo salvar mais gente da morte, tá bom? Estendemos o convite para amanhã, 8h15, que vocês participem e assistam o nosso Café com o Mercado, que é ao vivo. E se quiserem passar 7 dias conosco na sala do Cris, deste que vos fala, é só entrar ali, você vai fazer uma compra normal, tá, galera? Isso são normas da plataforma, a gente não consegue liberar 7 dias sem fazer a vinculação de um cartão de crédito. Então você vai fazer uma compra normal. Se dentro de 7 dias a sala não te serviu, o que eu estou falando aqui é mentira, você vai apertar um botão, vai acontecer seu estorno, ninguém vai ficar te mandando e-mail, te enchendo o saco, te perguntando por que você saiu. Simples assim. Não temos planos de fidelidade, não temos planos trimestral, anual, você fica na sala o tempo que fizer sentido para você. Um conselho de amigo: se você pedir a degustação da sala, corra na loja da Nelógica e peça também a degustação do plugin Somos Renko, porque aí você vai passar os 7 dias com o plugin instalado, enxergando as mesmas coisas que eu enxergo, que os outros alunos enxergam, que a gente está transmitindo, e você vai conseguir tirar muito mais benesses, muito mais resultados da nossa sala educacional, tá bem? Vou ficando por aqui, desejando uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus, beijo no coração e até amanhã, 8h15, com o nosso Café com o Mercado. Grande abraço.